Saudar os participantes que ao longo de 2 dias foram contribuindo com ideias e propostas nestas jornadas parlamentares. Saudar também os convidados da Madeira, que passaram por cá muitos nestes 2 dias, os moderadores dos painéis e, em especial, nesta parte da tarde, o jornalista Miguel Silva, que nos acompanhou aqui, contribuindo também para este debate. Saudar os convidados nacionais, o Álvaro Beleza, membro do Secretariado Nacional e que aqui abordou a questão da saúde, e também o Óscar Gaspar, que abordou as questões financeiras e económicas nesta parte da tarde, e, portanto, os meus agradecimentos por terem cá vindo colaborar com o Partido Socialista Madeira. Quero também cumprimentar o líder parlamentar, Carlos Pereira, pelo excelente trabalho que tem feito na Assembleia Regional, a forma como se tem empenhado, juntamente com o grupo parlamentar, na apresentação de propostas e ideias para o futuro da região autónoma da Madeira, consagrando hoje o Partido Socialista na Assembleia Regional como o partido que tem propostas e ideias consonâneas com aquilo que são as necessidades da região autónoma da Madeira. E numa altura em que o pendor económico e financeiro tem hoje um valor grande do ponto de vista daquilo que são as relações entre a Madeira e o Estado, o trabalho que temos feito na Assembleia Regional tem sido eficaz, importante, e julgo que aos olhos dos madeirenses toda a gente hoje tem consciência que o Partido Socialista é uma referência em matéria daquilo que devem ser as boas práticas governativas e saudáveis contas regionais. Estas jornadas parlamentares ocorrem no fim da sessão legislativa, temos mais um mês ainda de plenários, mas é de facto no fim da sessão legislativa e ano e meio após a assinatura por parte do Presidente do Governo do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a Madeira, essa assinatura que ocorreu em janeiro de 2012. O Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, como todos sabem, já produziu efeitos nefastos na economia regional. Temos hoje 25 mil pessoas inscritas nos centros de emprego, esse número é muito mais alto, a nossa taxa de desemprego já ultrapassou os 20%, temos pobreza que está a atingir a classe média e que está a empurrar a classe média para a pobreza como nunca tivemos nestes 40 anos de democracia. A imigração é hoje o dia-a-dia dos madeirenses, em especial dos jovens da Madeira, e regredimos à década de 50, 60 e 70 a estes níveis em termos de imigração. Há um esmagamento fiscal da classe média, como todos nós assistimos, há um esmagamento também fiscal com impostos em cima das empresas, e este plano de ajustamento demonstrou ao longo de ano e meio que é um plano de ajustamento que não serve aos interesses da Madeira e dos madeirenses. E, portanto, é entendimento do Partido Socialista que ou há uma revisão do plano de ajustamento ou então a economia na Madeira vai continuar a morrer. O nosso entendimento é que o Partido Socialista é o único partido nacional e regional que tem condições de rever o plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira. Só com um governo socialista em Lisboa e um governo do Partido Socialista na Madeira é que haverá uma alteração benéfica do plano de ajustamento económico e financeiro para a Madeira. Nós já nos apercebemos, como todos os madeirenses, que o PSD da Madeira e o PSD do continente nunca, em momento algum, irão alterar este plano de ajustamento que os próprios assinaram. Por outro lado, da parte de outro parceiro de governação a nível nacional, nomeadamente o CDS-PP, também já nos apercebemos que não têm força nem querem alterar o plano de ajustamento para a Madeira. E, portanto, o Partido Socialista está sozinho com os madeirenses nesta luta da alteração do plano de ajustamento para a Madeira que devolva o futuro aos madeirenses. O PSD e o CDS, e nós vimos isso esta semana, a propósito da votação na Assembleia da República para uma baixa do IVA da restauração para 13%, o PSD e o CDS são, de facto, gêmeos separados à nascença. Têm os dois o mesmo comportamento. O PSD Madeira, aqui na região autónoma da Madeira, juntamente com o CDS, votam na Assembleia Regional para que se baixe o IVA na restauração. Esses mesmos partidos, em Lisboa, votam contra a baixa do IVA da restauração.
Alberto João Jardim na Madeira pede aos deputados do PSD que votem a favor para que se baixe o IVA. José Manuel Rodrigues faz o mesmo na Madeira. Mas quando se trata do Parlamento Nacional, José Manuel Rodrigues e Alberto João Jardim pedem aos seus deputados na República que votem contra a baixa do IVA na restauração. E esta atitude bipolar por parte destes dirigentes regionais caracteriza, de facto, o PSD e o CDS. O PSD e o CDS hoje não são aliados dos madeirenses, são inimigos da Madeira e do Porto Santo. E é necessário, de facto, que estas traições que nós temos vindo a assistir tenham um cobro. E há aqui questões que até determinada comunicação social tem branqueado. E eu chamo a atenção do caso da entrega da ANAM ao Estado. O que se está a passar não é aquilo que tem vindo em termos de comunicação social. A Madeira não vendeu só a questão das infraestruturas aeroportuárias ao Estado. A Madeira cedeu a sua posição contratual ao Estado em matéria daquilo que é a regulação do serviço público na região autónoma da Madeira. Ao contrário do que se tem dito, não foram só as infraestruturas e a ANAM que foi vendido. Foi a posição da Madeira que foi entregue no Terreiro do Paço ao Estado. E durante 50 anos, nenhum governo da região autónoma da Madeira poderá mandar no espaço aéreo e nos aeroportos na região autónoma da Madeira e não poderá impor regras de serviço público nos aeroportos na região autónoma da Madeira. E este crime é um crime contra os madeirenses, acima de tudo, porque a região autónoma da Madeira, isto são ilhas, isto não é um espaço continental, por um lado. Mas, por outro, nós somos uma região turística e o Governo Regional devia ter a capacidade de intervir naquilo que são as acessibilidades à região autónoma da Madeira. E essa capacidade foi entregue a Lisboa, foi entregue ao Governo do PSD e ao Terreiro do Paço durante os próximos 50 anos. Esta situação é inadmissível, porque o Estado português, quando privatizou a ANA, ou quando está neste processo de privatização da ANA, digamos, passou as infraestruturas e as responsabilidades aeroportuárias, mas as condições de serviço público não passou por uma entidade privada. A região autónoma da Madeira o que fez foi entregar aquilo que era uma responsabilidade sua ao Governo de Lisboa e daqui para a frente, nos próximos 50 anos, a região autónoma da Madeira não manda no nosso espaço aéreo. Por outro lado, gostaria de deixar aqui bem claro que nós estamos na vida política para servir a Madeira e o Porto Santo, servir os madeirenses e os porto-santenses. Estamos a 3 meses das eleições autárquicas. É para nós hoje, claro, os sinais que os madeirenses nos dão é que temos uma sociedade que já rompeu com o PSD e rompeu com o medo imposto pelo PSD na região autónoma da Madeira. Os tempos da dormência democrática, da política da não intervenção dos cidadãos acabaram na região autónoma da Madeira. Nós sentimos isso neste processo autárquico na Madeira e no Porto Santo. O mundo está a mudar e a Madeira também irá mudar nas próximas eleições. E dou um exemplo, o exemplo da Igreja Católica em termos mundiais. E gostaria de citar o Papa Francisco, que há poucos dias atrás dizia: envolver-se na política é uma obrigação para um cristão. E dizia mais: não podemos fazer como Pilatos e lavar as mãos. E o que eu peço aos madeirenses é que sigam este conselho do Papa Francisco. Envolver-se na política é um direito nosso e é um dever dos cidadãos. E devem seguir este repto lançado pelo Papa Francisco ainda recentemente. E, portanto, o Partido Socialista é claro neste processo de mudança que é para a região autónoma da Madeira. Nós colocamos os nossos objetivos de forma clara aos olhos dos madeirenses. Nas últimas eleições regionais, o PSD perdeu na região autónoma da Madeira a maioria dos votos. O que nós temos como objetivo para estas eleições é que o PSD perca a maioria das câmaras municipais e a maioria das juntas de freguesia. E nós dizemos isto com a consciência da necessidade urgente de mudança na nossa terra. A Madeira não pode continuar a ser uma terra de um partido. A Madeira tem que ser dos madeirenses e dos porto-santenses. E a palavra será devolvida
em setembro aos madeirenses e aos porçentenses. E nós, socialistas, estamos convictos que em setembro a mudança chegará à Madeira e a Madeira passará a ter novos autarcas, novos presidentes de Câmara, novos presidentes de Junta de diversas cores político-partidárias. E a Madeira não será o que já foi no passado. A partir daqui, os caminhos da mudança irão se alargar, porque o fim deste regime do PSD, que já tem mais de 30 anos, acaba neste ano de 2013. Muito bem. É possível nós criarmos um sistema centrado de facto e não centrado na perseguição, neste caso aos professores. E passo para a doutora Daniela Aguiar, que é presidente da Federação Regional da Associação de Pais. Muito obrigado por ter vindo. Começamos. Há de ser um dia. Quero desde já agradecer o convite que nos permitiu. Nós é que agradecemos. Sou parlamentar, segunda pessoa que Carlos Pereira e da Vitória Catarina, ou portanto feitas anteriormente. Formais, nós não temos muito mais semelhanças entre os dois planos. E eu acho que esse é um dos problemas que temos que discutir aqui na Madeira. Desde logo, diferenças claras dos planos em termos do que foi a sua gênese e a concepção do programa. Nós, enquanto país, tivemos que assinar um programa de ajustamento com a Troika, decorrente como causa próxima da chamada crise das dívidas soberanas, mas essencialmente por causa da crise que começou nos Estados Unidos e começou por ser do imobiliário para a área financeira. Tanto quando surge determinado tipo de problemas, como surgiu no final de 2010, início de 2011, um país como Portugal não pôde corrigir esses problemas como seria suposto e, portanto, fomos obrigados a ter que renegociar um problema, claramente, cuja responsabilidade recai diretamente no Governo da região autónoma da Madeira. E, portanto, tornou-se mais claro, tornou-se absolutamente inevitável de ter que se resolver aquele problema quando o próprio país ficou sob escrutínio internacional. E, portanto, por isso é que também se obrigou o Banco de Portugal, o INE, a fazer uma revisão das contas da Madeira, mas a gênese do problema não teve nada a ver com o que aconteceu a Portugal e o que aconteceu na Irlanda e o que tem acontecido noutros países da Europa. Aqui